Boa tarde, você que nos assiste pela PNTV. Esse é o programa PNTV Literatura. Eu sou Michele Paulista, sou professora, sou pesquisadora e convido você para todas as sextas-feiras marcarmos esse encontro às 16h30 nos nossos canais no YouTube, no Facebook, sempre falando sobre literatura, cultura e as letras potiguares, que é a razão maior desse programa. E hoje, que é um programa de estreia, nós temos a honra, a grande satisfação de ter aqui no nosso estúdio, ao meu lado, Diógenes da Cunha Lima. Poeta, escritor, músico, pesquisador, professor, advogado, são muitos predicativos. E o mais importante, nosso querido amigo Diógenes da Cunha Lima, presidente da Academia Norte-Rio-Grandense de Letras. Boa tarde, professor. Boa tarde, Michele. Você é uma figura fantástica. Basta dizer que você carrega no seu nome, com a primeira e as penúltimas letras, mel. O mel das palavras que você consegue fazer perante a vida, perante seu marido e seus filhos. Que você gentileza. É uma figura extraordinária a quem eu quero bem. Muito obrigada. Eu fico muito feliz, de receber esse elogio logo na abertura do programa. E também esse programa que Pinto Júnior conduz com muita categoria, a equipe é fantástica. Eu me sinto muito bem quando sou convidado de aqui estar. Que bom. Eu gostaria que o senhor falasse, assim, para começar nosso bate-papo, da sua trajetória como poeta. Eu sei que não cabe num programa pequeno a grandeza da sua obra, a relevância da sua obra, mas eu gostaria que o senhor começasse por aí. A sua relação com as letras do Rio Grande do Norte. Como o senhor se localiza nesse cenário da produção literária local? Vamos começar pelo começo. Como todas as coisas têm fim, está na Bíblia, convém que tenha princípio. Então eu comecei ouvindo meu pai de manhã. Meu pai era um leitor ávido, daquele de curiosidade intelectual fantástica. E eu digo que ele lia do Almanaque Capivarol a Shakespeare. E estava sempre citando, informado, e gostava de decorar poemas, sabia decorar muitos poemas, e de manhã ele colocava uma toalha no pescoço, e enquanto o banheiro ficava fora da casa, na nossa casa, ele ficava caminhando, a gente estava dormindo, e acordava ouvindo ele recitar poesias. Que maravilha. Algumas delas que eu sei decorar. Se me provocar, eu sou capaz de repetir. Pois eu quero que o senhor repita aqui uma. Vou fazer o teste. A prova de fogo. Prova de fogo. Havia um poeta que ele gostava, chamado Abílio Guerra Junqueiro, de Portugal, do século passado ou século anterior, e até o começo desse século, me parece, do século passado. E ele sabia os poemas dele, decorado. Era um poeta revolucionário, meio agressivo, mas de vez em quando tem momentos de ternura. Por exemplo, quando ele se refere a Jesus. E ele tem um poema que diz assim: no topo do Calvário erguia-se uma cruz, e deitada sobre ela o corpo de Jesus. Noite sinistra e má. Nuvens esverdeadas pairavam pelo ar como manadas de búfalos. E a lua, ensanguentada e fria, sorria como um soluço imenso de Maria. Lançava sobre a paz das coisas naturais a melancólia luz feita de brancos ais. As árvores que outrora, em dia de calor, abrigaram o corpo de Jesus, tão cheio de mágoa e dor. Sorriam na nudez hercúlea dos heróis, e deixaram de cantar todos os roxinóis. Que maravilha! Maravilha a sua lembrança afetiva, essa reminiscência, e maravilha o poema em si também. Mas ele era assim, era um frasista fantástico. Ele dizia frases, por exemplo: conserve seu sorriso, que as dificuldades são passageiras. Isso era para todas as pessoas. Ele vivia sorrindo. Uma lição de vida, né? Mesmo com dificuldade, ele era diabético, tomava injeção diária, ele ficava animando as pessoas. Ele dizia: olha, conserve o sorriso. Ele ria de tudo. Aí quando a pessoa dizia: não, mas eu estou sofrendo muito, o máximo que vai durar a sua dificuldade é até a sua morte, e acho que é inevitável. Então sorria. É melhor você sorrir para... Era um homem cheio de frases, de coisas inteligentes e ágeis,
e me conduziu à poesia, me mostrou a poesia. Tanto que cedinho, aos 8 anos, eu me atrevi a fazer um daqueles poemas de criança, rimando botão com tostão, mas saindo rimazinhas fáceis, e era uma tentativa de poema. Muito bom. Depois eu tive professores fantásticos, os cantadores da Feira de Nova Cruz. Sim. Eles vinham de Cultura trem. popular, né? Vinha de trem para a feira, de Guarabira, que era um celeiro ainda um celeiro de cantadores de feira, cantador de viola, e eu ia assistir. Para mim, a maior emoção era encontrar as frases felizes, o verso mais definitivo e ainda o improviso, a capacidade de improvisação deles. Perfeito. Maravilhosa. Quando havia desafios, eu ficava encantado assistindo. Aí eles colocavam geralmente um chapéu no chão e o pessoal colocava dinheiro para ir. Até hoje eu sinto que somente os cantadores são os verdadeiros poetas, porque eles vivem daquilo. Que bonito. Todos nós fazemos poesia sem ganhar dinheiro ou até com dificuldade. Alguns até, e o meu livro de poesia, diferente dos outros, eu tenho que custear. Essa é uma realidade muito triste aqui do nosso estado, né? Já entrando nessa vertente, porque nós temos uma produção literária fecunda. Eu considero que nós temos uma produção literária fecunda. O Rio Grande do Norte tem uma vocação. Para mim tem uma vocação extraordinária para a poesia, com grandes poetas do Brasil, só que daqui é difícil sair, e também uma vocação para a música. O estado musical. Nem digamos assim, os canônicos, se a gente pode usar esses termos, têm esse reconhecimento, muitas vezes entram no ostracismo, e nem os contemporâneos, né? As pessoas que querem fazer poesia ou querem divulgar poesia, ou como nós que temos digamos, essa militância, né, no melhor sentido da palavra, de promover as letras potiguares, nós encontramos uma série de dificuldades. Parece que no nosso estado não há esse interesse em promover as nossas letras. O que é uma pena, viu? Inclusive a ausência do conhecimento. É pequeno o número de leitura e menor ainda destes, os que percebem, que entendem bem. Nós temos alguns professores na rede pública, né, estadual e municipal, que ainda tem uma ação ou outra ali pulverizada, uma iniciativa de leitura. Mas como é que o senhor enxerga, de uma forma geral, o senhor está numa posição, num lugar de olhar, digamos assim, privilegiado por toda a sua trajetória, como é que o senhor enxerga esse acesso das pessoas, dos estudantes, da pessoa comum, que muitas vezes não conhece a nossa produção literária, não é? Eu acho muito interessante e quero dizer mais uma coisa. De vez em quando aparecem pessoas lá no meu escritório ou na academia e me diz uma coisa que me agrada o coração. Olha, eu faço uns poemas e tal, eu não mostro a ninguém, coisa assim, meio escondida, algumas vezes me mostra, e algumas vezes são pérolas. De vez em quando você descobre no meio de uma versalhada nem sempre boa, às vezes pérolas do dizer e do fazer poético. Muito bom. E aí, voltando para esse seu convívio com a literatura, que o senhor me falou que foi o seu pai e a cultura popular da sua cidade, mas como que o senhor conseguiu conciliar essa atividade literária ao mesmo tempo com a demanda da atividade profissional, que não é fácil? As duas coisas coexistem, né? Coexiste até hoje. Eu acho que pouca gente teve a experiência que eu tive de trabalho, porque lá em casa eram 6 filhos que meu pai tinha e tinha que colocar para estudar fora da cidade, porque só havia o curso primário na época em Nova Cruz. Então não era fácil, todos tinham que trabalhar desde cedo. Então, 8 anos de idade, quando o braço dava 1 metro, já ia vender tecido. E depois a gente ia vender, não se vendia antes. Primeiro eu comecei na loja fazendo pacote. Depois fui promovido a caixa. Menino ainda era caixa. Depois é que eu pude cuidar dos tecidos, cilindrar, chamava, que era enrolar, deixar as peças arrumadas e finalmente vender. Assim meus irmãos todinhos. E para você ter uma ideia de como isso era importante, quando eu
continuava indo nas feiras, que era segunda-feira, eu ia para a loja do meu pai. Vendia tecido, chapéu, sombrinha e às vezes até máquina de costura e coisa dessa natureza. Mas chegou a um ponto que eu, mesmo na faculdade, eu perdia as segunda-feiras. Eu pedia aos colegas para anotar, para eu entender o que era a aula, e às vezes até dava uma enrolada para o bedel que tomava conta do ponto, para poder fazer, porque eu ia no sábado para Nova Cruz e voltava na segunda à tarde, para estar na aula no outro dia de manhã. Mesma coisa, o tempo todo trabalhando e juntando. Depois aqui eu comecei a ensinar nos colégios, ainda estudante e ensinando. Comecei a ensinar português. Estudei bastante para ser e comecei a ensinando nas Rocas. A Crísio Freire. A Crísio Freire. Depois, as quintas, já foi uma melhoria por Alberto Maranhão, nas quintas. Mas fui melhorando e cheguei a ser professor de colégios importantes em Natal. E dava muitas aulas durante o dia para poder ganhar um pouquinho mais. Fui professor do Colégio das Neves, fui do 7 de setembro, do Colégio Diocesano e, finalmente, do Ateneu, que era a glória na época. Grande escola, ser né? Professor famosa. do Ateneu e do Padre Miguelinho. Olha que não é brincadeira. É verdade. E sempre procurando formas, juntar a poesia, a literatura ao ensino de português. Por exemplo, eu dava aula e levava para estimular os alunos revistas literárias, e às vezes não literárias. O Cruzeiro, que publicava uma página de Raquel de Queiroz, e objeto para gramática a partir dos grandes autores. A partir do texto, né? E aí conversava sobre esses escritores. Quando eu via um brasileiro ou de fora, começava a estudar e mostrar à turma, sempre ligado à literatura. Tanto que há umas coisas boas. Uma delas, já vários alunos, ex-alunos meus, que me encontram, foi muito boa que quando o senhor era professor de literatura. Era português, simplesmente, não era literatura, mas eu falava tanto que a coisa sempre foi unida. Sim. Como advogado, nunca deixei de estar lendo, estudando e aprendendo, até por uma coisa que eu queria dizer ao telespectador. É que eu só acredito nas pessoas que todo dia têm alguma coisa a aprender. Eu faço isso como regra. No direito eu faço, todo dia eu tenho que aprender alguma coisa de direito. Leio nas revistas, antigamente, dos livros todinhos que tinha nas revistas, hoje, geralmente através da internet ou às vezes através de livros especiais. Mas eu tenho que aprender o direito, alguma coisa, para poder exercer minha profissão. Mas fora disso, eu começo o meu dia lendo poesia que limpa a minha cabeça. Higieniza, né? Higieniza para o dia, Verdade. aguenta para o dia levar o dia a dia. Verdade. Eu vejo que, pelo que o senhor relatou, era professor de língua portuguesa, mas já tinha essa paixão pela literatura. E mais adiante, na academia. Mas em que momento, se é que a gente pode demarcar esse momento, surgiu o seu interesse pelas letras do Rio Grande do Norte, pela produção literária, o contato com escritores do Rio Grande do Norte? Uma história que eu já disse aqui, mas quero repetir porque foi marcante na minha vida, foi um marco definitivo. Quando eu vim para Natal, meu pai disse, olha, você gosta já de literatura, eu tinha 13 anos. E lá no Rio Grande do Norte, tem um rio chamado Luiz da Câmara Cascudo e o resto é tudo em riacho. Procure Cascudo, se aproxime dele que ele vai lhe dar uma luz na vida. Resultado, 13 anos, bati na casa na rua Junqueira Aire 377 e disse que queria conversar com Cascudo. Um menino. Um menino. Anália, que era a grande empregada, era mais do que empregada, quase uma governanta, uma dona da casa, assim, na visão. Menino, o professor está muito ocupado. Eu digo, vá dizer a ele que eu vim de Nova Cruz para cá e só quero conversar com ele. Resultado, ele veio me receber, brincou comigo, contou histórias, e a partir daí foi um encanto literário meu. Muito depois,
Ele foi meu professor na faculdade, eu ficava assistindo às aulas, correndo às salas para assistir a aula dele. Mesmo noutra aula, eu fugia para assistir a aula dele. Ele viu isso e talvez por isso me tomou como um aluno predileto. Eu passei mais de 20 anos frequentando a casa dele quase todas as noites. Um grande então, privilégio. Né? Ele me jogou para a literatura do Rio Grande do Norte e para a literatura mundial. Ele me dava, Michele, uma coisa curiosa. Ele me deu um curso diferente. Ele me emprestava um livro, geralmente de autores gregos, romanos, outros lugares que ele gostava. Me dava o livro para eu ler. Eu tinha que voltar dentro de uma semana comentando, dizendo aquilo, o que se refere ao Brasil, ao brasileiro, que tem relação, conexão com aquele livro, e as lições básicas que eu tinha aprendido do livro. Era uma aula formidável. Certeza. Geralmente ele aceitava, outras vezes não aceitava, dizia, não está errado, você não compreendeu nada. E era, assim, um professor desse informal e absolutamente fantástico. Cascudo é uma referência da minha vida, tanto que eu fiz a primeira biografia dele, que foi escrita, hoje já tem várias, mas foi a primeira, e eu chamei de Um Brasileiro Feliz. Brasileiro Feliz, conheço. Que era realmente um brasileiro feliz. Muito bom. Ele adotou isso aí depois. Primeiro ele recusou. Não, esse negócio não está bom não, porque você está chamando mais de 100 milhões de brasileiros de infelizes, só eu que sou feliz. E eu comecei tentando argumentar com ele, terminei brincando com ele. Eu disse, olha, professor, acontece que o senhor é só objeto meu, o livro é meu. De maneira que o Verdade. E depois ele adotou e escreveu crônica, deu entrevista, tudo ele dizendo que era o que eu tinha dito. Olha, não é todo mundo que tem o privilégio de ter convivido com o mestre Cascudo e mais ainda de ter sido discípulo de Cascudo. Né? Depois ele fez uma coisa fantástica. Ele fez, encabulado já, Nilton Navarro me sugeriu para mostrar ele, e eu mostrei um livrinho de poesia, e ele disse, eu vou fazer o prefácio, e fez. Além de fazer o prefácio, me colocando na altura que você conhece, é o Lua 4 vezes Sol. Lua 4 vezes Sol. Ele decorou alguns versos meus e repetia esses versos. Então, para mim era glória. Cascudo citar um verso meu e saber decorar, mesmo alguns versinhos, já era coisa demais. Mas uma coisa que eu acho magnífica, uma das coisas, né, que são muitas que eu acho magníficas na sua biografia, é que quando a gente fala dos grandes do Rio Grande do Norte, sempre o seu nome está atrelado a eles. Por exemplo, quando eu estou pesquisando Veríssimo de Melo, aí todo mundo diz, Diógenes é a melhor pessoa para falar sobre Veríssimo. Cascudo, Diógenes é a melhor pessoa para falar sobre Cascudo. Então, todos os grandes do Rio Grande do Norte têm uma relação com sua pessoa. Eu tive um privilégio, realmente, Deus me deu essa coisa. E eu acho que foi meu pai já no começo que orientou para Cascudo, e eu comecei a ver as figuras realmente grandes. Eu tive um privilégio na minha vida de que eu incorporei na minha alma parte dessas pessoas. Depois eu tinha que tirá-lo de mim para ser eu mesmo. Mas primeiro eu incorporava. Como Cascudo eu procurei incorporar. Depois tirar um pouco. Então eu tive, repare bem, influências de amigos queridos, como o próprio Cascudo chegou a me considerar um amigo querido o tempo todo, mas outros foram chegando aos poucos. Pessoas de diferentes áreas e atuações. Por exemplo, Dinarto Maris, um homem interessantíssimo, um político hábil, gastou toda a sua fortuna, foi um homem milionário fazendo política, mas gostava de... Também ficou meu amigo querido e meu guia, como Dinarte. Ainda outras pessoas que se aproximaram de mim, como Donivaldo Monte, que era uma figura que eu simplesmente admirava, adoro a figura dele e acho que é um santo. O senhor tem uma obra sobre ele, não? Tem um livro sobre ele. Essas pessoas todas eu fiz um livro sobre ele. Um detalhe, sobre Veríssimo de Melo eu prometi a ele fazer um livro sobre ele, a biografia. E ele dizia, você vai crescer às minhas custas. Veríssimo era o tempo todo... Uma figura, né? Era. E eu prometi, não fiz, mas fiz o seguinte, fiz um roteiro. Sim. E pedi ao irmão dele, que lhe mostrei, para fazer o livro sobre ele. E Protásio Melo fez este livro. O que é interessante, nós vamos publicar. A Academia está aí para publicar esse livro, que acho uma coisa muito importante.
Mas sem enfim, dúvida. e fora daqui eu tive outros privilégios, não cheguei a ser amigo, nem tinha isso, mas cheguei a ser reconhecido por pessoas como Gilberto Freire, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, uma figura, esse podia dizer que era meu amigo, Odilo Costa Filho, também o grande sonetista do Brasil, um jornalista fantástico, e ainda um outro que prefaciou um livro meu, me dando muito prestígio a ele, que foi Afonso Arina de Melo Franco. Então isso é um privilégio muito grande, uma pessoa conviver, ter contato, fazer amizade com alguns deles. Eu agora estou me colocando em outra posição. Estou me colocando como sou privilegiada em conviver com a sua pessoa, desfrutar da sua amizade. Então agora a gente vai dar uma pausa, vamos fazer um pequeno break e voltamos já já com mais Diógenes da Cunha Lima. O PH3 Centro Educacional está localizado no bairro de Santos Reis, em Parnamirim, a maior estrutura de educação de Parnamirim. PH3 transformando alunos em pessoas melhores. Estamos de volta com o PNTV Literatura, programa de estreia em grande estilo, ao lado do meu querido amigo, professor Diógenes da Cunha Lima. Tá vendo, professor? Eu estou igual ao que Veríssimo falou do senhor, estou me promovendo às suas custas. Tenho uma grande honra de ser sua amiga. Então eu gostaria de já mais uma vez agradecer a sua presença e deixar o espaço para suas considerações, que espero que não sejam finais, porque nós teremos outros encontros aqui. Quero ter a honra de tê-lo novamente aqui em outros programas. Olha, nós estamos nessas proximidades do Dia das Mães, do Dia da Libertação dos Escravos. E eu queria deixar um registro aqui da minha emoção desses dias. Eu falei muito sobre meu pai, mas não falei sobre minha mãe, que era aquela parte prática, objetiva, que me empurrava para frente. Ela forçou a barra e eu sei que devemos muito a ela, não é os dois, mas mais a ela, o fato de sermos os únicos de Nova Cruz a serem reitores de uma universidade federal. Dela diei eu, e foi ela que preparou. No Dia das Mães, um poeminha fantástico de Carlos Drummond de Andrade, que diz: fosse eu rei do mundo, baixava uma lei, mãe não morre nunca. Eu acho que esta é uma homenagem que toda mãe deveria... Hoje eu fico pensando na minha mãe e quando quero pedir a bênção, que eu pedi a ela todas as vezes, desde que acordava, aí dormir, e quando encontrava com ela, era a bênção minha mãe, a bênção Dona Licinha. Hoje eu tenho que estirar a mão para o céu e esperar que no azul ela ouça isso. Que bonito. O segundo a história que eu gostaria também da proximidade, aproveitando esse canal para lhe apresentar, é sobre a escravatura. O Brasil, a princesa Isabel, foi a única mulher, e as mulheres é que mandam nesse país, que governou, a primeira a governar o Brasil por quase 4 anos. Um mandato. Como semelhante a um presidente que passa esse tempo. E ela fez coisa magnífica preparando para a libertação dos escravos e conseguiu. Não é sempre lembrada, mas eu quero lembrar que o Brasil hoje, infelizmente, está vivendo um outro tipo da escravidão, que é a violência. Verdade. O povo tem medo. O povo treme e se esconde, o cidadão, através de grades, de serpentina nas casas, para poder viver com medo da violência que está tomando conta do país. Eu penso que esta segunda liberdade, que é a liberdade da violência, libertar o Brasil da violência, eu ando muito pelo mundo, há uma tranquilidade lá fora, em muitos lugares, dos países desenvolvidos,
e vejo com tristeza o que acontece no Brasil. É triste. Há que criar a paz para a liberdade, que é, sobretudo, a ausência de violência. Vivermos como irmãos, como brasileiros. É verdade. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você que ficou em nossa companhia. Quero convidar mais uma vez para sexta-feira, às 16h30, PNTV Literatura. Assista, compartilha com seus amigos, ajuda a divulgar as letras potiguares, porque além de valiosas, elas precisam muito desse apoio. Boa tarde, até o próximo programa.